Boa tarde, hoje estaremos apresentando uma videoaula sobre os modal verbs relacionados ao futuro, tempo futuro. São eles o will, o would e o to go into. Nosso grupo é constituído por mim, Ney, Lucas, Tarcísio, Natan, Thiago Osório e Guilherme. Bom dia, agora eu vou falar sobre o tempo verbal will. O tempo verbal will é usado para expressar ações futuras ou previsões. Na forma afirmativa, você pode utilizar a estrutura o texto, o sujeito will, mais o verbo principal. Eu vou dar um exemplo aqui agora. I will visit my friend tomorrow. Quer dizer, eu visitarei meu amigo amanhã, na forma positiva. Agora eu vou dizer na forma negativa. Na forma negativa, o tempo verbal will é combinado com not, para indicar a negação. A estrutura fica o sujeito mais o will, not que fica won't, mais o verbo principal. Vou dar um exemplo aqui agora. She won't attend the meeting, que quer dizer, ela não participará da reunião. Agora, por último, eu vou falar sobre a forma interrogativa. Na forma interrogativa, o tempo verbal will é colocado antes do sujeito. A estrutura fica will, logo após sujeito, mais o verbo principal. Vou dar um exemplo agora, um exemplo que como will come to the party, quer dizer, você virá à festa. E lembrando também que em respostas curtas é possível usar yes, I will ou no, I won't. Essas estruturas são usadas para expressar ações futuras ou previsões de maneiras claras e eficazes. Obrigado. Bom dia, agora eu vou falar sobre o would na sua forma afirmativa, que é o tempo verbal. O would é frequentemente usado para expressar condições, desejos, solicitações ou situações hipotéticas. Na forma afirmativa, utiliza-se a estrutura dessa forma. O texto, aí vem o sujeito mais o would mais o verbo principal. Um exemplo é She would like to travel next year. Ela gostaria de viajar no próximo ano. Na forma negativa, o would é combinado com o not para indicar a negação. A estrutura é o texto mais o sujeito mais would not, que pode usar would didn't, mais o verbo principal. Um exemplo é would didn't recommended that restaurant. Eu não recomendaria aquele restaurante. Agora o Gui vai explicar a forma interrogativa. Na forma interrogativa, o would é colocado nesse sujeito. A estrutura básica é would mais sujeito, mais verbo principal, mais interrogativo. Um exemplo é would you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café? O tempo verbal would é flexível e usado para expressar uma variedade de situações hipotéticas ou corteses. A expressão to be going é usada para indicar intenções ou planos futuros. Vamos explorar as formas afirmativa, negativa e interrogativa dessa construção. Na forma afirmativa, a estrutura básica é o texto, que vem o sujeito mais to be, aí usa am, are ou is, mais going, mais verbo principal. Um exemplo da forma afirmativa é I am going to visit my grandparents next week, que traduzindo fica eu vou visitar meus avós no próximo final de semana. Na forma negativa, o not é adicionado após a forma correspondente de to be, que fica aqui a estrutura fica o texto, aí começa com sujeito mais to be, usa novamente o I'm, are e is, mais o not, mais going to, e por final o verbo principal. Agora o exemplo
da forma negativa é They are not going to attend the party, que traduzindo fica eles não vão participar da festa. Agora eu vou falar um pouco sobre a forma interrogativa. Na forma interrogativa, o verbo to be é colocado antes do sujeito. A estrutura iria ficar basicamente o texto seguido do verbo to be com em are ou is, mais o sujeito, mais o going to, mais o verbo principal, seguido da interrogação. Um exemplo de frase seria Are you going to fish o homework tonight? Você vai terminar sua lição de casa hoje? Aí seguido da interrogação, seria uma pergunta. Essa construção é usada para expressar planos ou intenções futuras com base nas evidências presentes. Pode ser útil quando se deseja falar sobre algo que está prestes a acontecer ou algo que já foi decidido para o futuro próximo.